Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sua casa. Peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal, que eu estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas para receber as orações diárias, os vídeos informativos históricos. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e divulgue o canal. E compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. Porque quando você está compartilhando a palavra de Deus, quando você está compartilhando tudo que vem do Senhor, você está semeando na vida do próximo. Você estará ajudando ao próximo, como Jesus Cristo nos ensinou. Aqui estamos em mais um resumo dos livros da Bíblia. Que Deus te abençoe, te guarde e te ampare, e que o Senhor Jesus Cristo seja à tua frente em tudo. Amém. Ageu é um dos livros dos profetas menores, mas crucialmente importante na história geral da Bíblia hebraica. Assim, por séculos, os profetas hebreus estavam acusando Israel de quebrar a sua aliança com Deus através da idolatria e da injustiça. E eles avisaram que Deus iria enviar o grande império da Babilônia para derrubar Jerusalém, destruir o templo e expulsar o povo para o exílio. E tudo aconteceu no ano 587 a.C. Mas isso não foi o fim da história. Os profetas também acreditavam que ainda havia esperança e que Deus um dia traria de volta um remanescente transformado do seu povo, Israel, para viver em uma nova Jerusalém, onde a presença de Deus viveria entre eles. Quando nos viramos para Ageu, o ano é 520 a.C., quase 70 anos após o exílio. O Império Babilônico recentemente entrou em colapso e o mundo é governado pelos persas. Eles permitiram o retorno de qualquer israelita exilado que quisesse voltar para Jerusalém, que ainda estava em ruínas. E sob a liderança de um sumo sacerdote chamado Josué e Zorobabel, um herdeiro da linhagem de Davi, e um grupo de exilados, todos retornam e começam a reconstruir a cidade e as suas vidas. Lembre-se da história do livro de Esdras, capítulos de 1 a 6. Então temos altas esperanças e o futuro parece muito brilhante, mas na verdade não é, pelo menos do ponto de vista de Ageu. O livro consiste em 4 sessões que resumem a mensagem de Ageu dada ao povo de Jerusalém ao longo de 4 meses. Ele começa acusando as pessoas de terem prioridades equivocadas e sim, elas voltaram para Jerusalém. Mas elas estão usando todo o tempo e recursos para reconstruir as suas próprias casas de luxo, enquanto o templo ainda estava em ruínas devido à sua destruição 70 anos atrás. Então Ageu pergunta: as suas casas são realmente mais importantes do que a sua fidelidade a Deus? Essa negligência, Ageu diz, é o mesmo que a rebelião da aliança de seus ancestrais, e é por isso que a terra ainda é improdutiva, porque eles foram atingidos pela fome e pela seca. E aqui está a citação de Ageu na lista das maldições da aliança no livro de Deuteronômio. E assim, as palavras de Ageu são seguidas por uma história da resposta do povo. Lembre-se também da história de Esdras, capítulo 5. Nós aprendemos que Zorobabel, Josué e o remanescente do povo foram impactados pela mensagem de Ageu e estavam motivados. Eles começaram a reconstruir o templo. Então, na próxima sessão, Ageu segue um mês depois e aborda alguns problemas de expectativas destruídas entre as pessoas. O templo que eles estão reconstruindo é bastante inexpressivo. Não é nada comparado à glória do templo de Salomão, construído aqui cerca de 500 anos antes. E, por isso, a moral estava muito baixo para terminar o projeto. E assim, Ageu lembra o povo das grandes promessas proféticas do futuro reino de Deus e sobre esse templo. Ele cita os profetas anteriores, especialmente Isaías e Miqueias, sobre a nova Jerusalém. E o que seria o lugar de onde Deus redimiria o mundo inteiro, e onde todas as nações viriam e participariam do reino de Deus, resultando em uma era de paz. E assim, o templo desempenha um papel fundamental nos planos de Deus para o futuro. E Ageu chama o povo para trabalhar com esperança, apesar das circunstâncias decepcionantes. Na terceira sessão, Ageu segue 2 meses depois com um chamado à fidelidade e aliança. E ele envolve alguns sacerdotes em uma conversa sobre a pureza ritual. Lembre-se de todas as ideias-chave do livro de Levítico. Então ele diz: se alguém vai e toca um cadáver e se torna ritualmente impuro ou marcado pela morte, se essa pessoa for e tocar algum alimento, esse alimento se tornará impuro também?
E os sacerdotes, sabendo do livro de Levítico, dizem, sim, será impuro. E então Ageu transformou isso em uma parábola. Ele diz que é assim que acontece com o povo de Israel e aquilo que eles estão colocando as mãos para construir o templo. Se a geração atual não se humilhar, se eles não se afastarem da injustiça e da apatia, então Ageu diz que o que eles constroem com as mãos, incluindo esse novo templo, também será impuro. O desafio de Ageu é que é somente pelo verdadeiro arrependimento e fidelidade da aliança que seus esforços de construção resultarão em Deus trazendo o seu reino e bênção. E assim, em certo sentido, o futuro de Israel estava nas mãos deles. Deus está esperando que o seu povo seja fiel. E assim, a escolha de Ageu diante da geração exilada é muito semelhante ao desafio que Moisés deu à geração do deserto antes de entrar na terra. A sua obediência levará à bênção e ao sucesso, enquanto a falta de fé levará à ruína. O livro conclui com o resumo de Ageu da esperança futura do reino de Deus. Ele fará da Nova Jerusalém o centro de seu glorioso reino internacional e a partir daí confrontará e derrotará o mal entre as nações. Ele relembra as pessoas sobre a derrota do exército do faraó na história do Êxodo. Deus cumprirá aqui a sua promessa a Davi e estabelecerá o rei em sua linhagem, e nos dias de Ageu que foi representado por Zorobabel. E assim o livro termina com um futuro brilhante. Então a pergunta é, será que a geração de Ageu será fiel a Deus? Será que eles irão experimentar o cumprimento de todas as promessas? E Zorobabel, ele será fiel? Será que ele se tornará o rei messiânico? E você tem que continuar lendo os 2 últimos livros dos profetas Zacarias e Malaquias para descobrir. Mas você pode ver como esse pequeno livro contém uma grande mensagem para toda a geração do povo de Deus, que as nossas escolhas realmente fazem a diferença, e que a fidelidade e obediência do povo de Deus faz parte da maneira como Deus escolheu realizar os seus próprios propósitos no mundo. E assim essa verdade surpreendente deve motivar a humildade e a ação do povo enquanto aguardam o reino vindouro de Deus. E essa é a mensagem do livro de Ageu.